O crescimento celular, ele pode acontecer por hiperplasia, displasia, anaplasia, metaplasia ou metástase. Tá? E de acordo com isso aí, com o tecido, nós vamos ter diferentes tipos de câncer. O tratamento do câncer teve um grande avanço em 1971, quando Moses Judith Folkman, em Harvard, descobriu o conceito de angiogênese. Quer dizer, o câncer, para ter metástase, para aquela metástase sobreviver, precisa uma formação de vasos sanguíneos. Isso chama-se angiogênese. Então, um dos modos de você tratar câncer hoje é bloquear a angiogênese. Então, o bloqueio da angiogênese. Então, nós temos os carcinomas, nós temos os sarcomas, nós temos os linfomas e nós temos os mielomas. Tá? Todos eles, a LDN tem ação, principalmente nos linfomas e nos mielomas. O que você tem para mieloma múltiplo? Nada. Agora você tem. Você tem LDN, que tem boa eficácia no mieloma múltiplo. Então você tem carcinomas, sarcomas, linfomas e mielomas. O que são carcinomas? São células epiteliais glandulares, quando tem glândula adenocarcinoma, ou trofoblasto, chamado coriocarcinoma. Células epiteliais. O que são sarcomas? São células mesodérmicas, osso, cartilagem, gordura, músculo, vaso sanguíneo, tecidos moles, cérebro, coração, etc. São sarcomas. Então você tem um sarcoma cardíaco, você tem um sarcoma ósseo, você tem um sarcoma cerebral, porque são células mesodérmicas, enquanto que o carcinoma são células epiteliais. Aqui tem células epiteliais, aqui tem células mesodérmicas, no caso aqui, coriocarcinoma. Aqui tem um sarcoma. Tá? Aqui eu tenho um neurofibrosarcoma. Sarcoma, porque é tecido mole. Aqui eu tenho um sarcoma de Kaposi, que é muito comum do paciente com AIDS, que vai ser prevenido e tratado com LDN também. É outra aplicação. Tá? Aqui eu tenho os linfomas, que é as células do sistema linfóide, linfócito B e T, o linfoma de Hodgkin e não Hodgkin. Esse aqui é o linfoma não Hodgkin, e esse aqui é o linfoma Hodgkin. Qual a diferença? O linfoma no Hodgkin, você encontra as chamadas células Reed-Sternberg. A célula Reed-Sternberg, que é diferente aqui, não tem. A célula Reed-Sternberg, ela identifica o linfoma como sistema de Hodgkin. Linfoma Hodgkin ou não Hodgkin, os dois respondem ao LDN. Então, são células do sistema linfóide. E eu tenho os mielomas, que é o câncer da medula, células plasmáticas, células brancas produtoras de imunoglobulinas. Certo? Aqui está uma célula plasmática, por exemplo. Tá? Também efeito, a LDN tem efeito. Então, a ação antiviral e antitumoral de LDN, ou seja, da metencefalina, através da interleucina 2, através dos linfócitos natural killers, que é os exterminadores naturais, através do linfócito CD4 e através do linfócito CD8. É assim que atua. Então, o Dr. Zeigon provou isso aí, está publicado, mostrando que baixas doses de naltrexona aumenta a interleucina 2, ou seja, protege contra infecções, aumenta os linfócitos natural killer, que é o que nós estamos procurando no câncer, aumenta os linfócitos CD4, nós estamos procurando no AIDS, aumenta os linfócitos CD8, que nós estamos procurando para prevenir câncer. Por isso que faz a prevenção, porque são supressores. Aqui mostrando para você que, à medida que você faz o processo, aqui em enhancement natural citotoxicidade, pela beta-endorfina, tanto o LDN quanto a beta-endorfina, o mecanismo é o mesmo. Por quê? O LDN vai aumentar a beta-endorfina. Então, está sendo mostrado aqui em publicação que você vai aumentando a citotoxicidade, ou seja, o natural killer vai sendo estimulado pelas beta-endorfinas. E, isso, consequentemente, isso vai combater vírus e vai combater câncer. O Dr. Zeigon está em todo lugar. Tem mais de 50 publicações dele na literatura sobre esse assunto. Inibição da via quinase ciclina, dependente pelo complexo OGF-R, usando a via P16 para inibir câncer de cabeça e pescoço, e via P21 para inibir o crescimento de câncer pancreático. Que é a grande revolução, que até a descoberta disso aqui não tinha nada para câncer de pâncreas. Tá? E hoje os pacientes estão vivos, vocês vão ver daqui um pouquinho nós falando do Dr. Bergson. Aqui, ó, o Dr. Zeigon mostrando, aqui o Dr. Zeigon de novo mostrando,
Aqui, isso aqui em câncer, isso aqui em ser humano. Está publicado no Molecular Cancer, paciente com câncer de pancreático. Câncer pancreático. E o efeito do LDN, desse acoplamento aqui. Tá? A partir de meados de 2004, o Dr. Bihari reportou ter tratado mais de 300 pacientes que tiveram câncer que falhou em responder aos tratamentos convencionais. Do grupo, em torno de 50%, depois de 4 a 6 semanas de tratamento com LDN, começaram a demonstrar uma parada no crescimento do câncer, e daqueles, mais de um terço mostrou sinais objetivos de redução do tamanho do tumor. Isso o Dr. Bihari conseguiu. O Dr. Bergson, quando ele junta o LDN com o alfa-lipóico, ele começa a reduzir qualquer tumor. O tumor começa a desaparecer. Tá? Ele faz positive tomography. Hoje, o cara com câncer metastático no corpo todo, ele entra com LDN, ele entra com alfa-lipóico venoso, ele faz o tratamento, ele repete lá na frente, o câncer subiu. Você pode perguntar depois, porque eu estou gravando? Tá? Obrigado. O Dr. Zeigon denominou a MET5 encefalina de OGF. Entre outros efeitos, mostrou que LDN acelera a cicatrização de feridas em diabéticos, melhora de pacientes com tumores pancreáticos e de cabeça e pescoço. Mais um efeito aqui, ó, cicatrização de ferida em diabéticos. Olha como é que a coisa vai expandindo, porque mexe com a homeostase. O Instituto Nacional de Câncer americano define o OGF, o opioide growth factor, como um pentapeptídeo endógeno com potencial antineoplásico e com atividade antiangiogênica, que todo mundo procurava o efeito antiangiogênico para não deixar dar metástase, inibindo proliferação celular e angiogênese. Olha quantos coelhos você vai matando com uma cajadada só. É impressionante. Então, essa angiogênese, que o tumor está aqui, ó, esse tumor, para evoluir, ele precisa desenvolver a angiogênese, ele precisa criar novos vasos, e as baixas doses de LDN inibe a formação desses vasos, consequentemente, as metástases não podem progredir. Ou seja, tem um efeito antimetastático. O Dr. Zeigo e seus colaboradores demonstraram que o OGF tem um efeito inibitório significante na angiogênese. Isso tudo está demonstrado aqui. Journal of Vascular Surgery, tudo publicado direitinho, em diários oficiais. Não é uma coisa alternativa. Aqui não tem nada de alternativo, nada, absolutamente nada. É tudo alopatia, do começo ao fim. É alopático. Do começo ao fim é alopático. Só que ninguém dá bola porque não dá dinheiro. Mas é tudo alopático. Hã? Em câncer humano, pesquisa do Dr. Zeigo, por muitos anos, provou uma inibição de vários diferentes tumores humanos, em estudo de laboratório usando endorfinas e LDN. É sugerido que o aumento de níveis de endorfina e encefalina, induzidos por LDN, funcione diretamente nos receptores opioides dos tumores e talvez induza a morte da célula cancerígena, um efeito de apoptose na célula cancerígena. Dr. Zeigo e colaboradores publicaram um estudo mostrando que LDN inibe o desenvolvimento de câncer pancreático em seres humanos. E assim vai. Reavaliando o protocolo, esse protocolo aqui, ó, é o ácido lipóico e naltrexone, alfa-lipóico e naltrexone, para pessoas com câncer pancreático metastático e não metastático. Relato de 3 novos casos. O Dr. Bergson é que seguiu isso aqui, ó. O Dr. Bergson está aqui, ó. Está vendo? O Bergson está aqui, ó. Dr. Bergson. Aqui está o alfa-lipóico, aqui ele está na sua forma de estrógeno, aqui ele está na sua forma levógena, ele vai de uma forma para outra. E aqui está um livro que eu recomendo que você tem que ler. Você não pode deixar de ler esse livro. Esse livro é do Dr. Bert Bergson, The Alpha-Lipoic Acid Breakthrough, mostrando como é que ele é um anti-envelhecedor. Ele repara lesões hepáticas gravíssimas, intoxicação por cogumelo, onde o chefe dele de residência diz para ele, ó, você observa que esse paciente está com intoxicação por amanita, eu vou mostrar para vocês o que é amanita, ele vai morrer, não tem nada que a gente possa fazer, absolutamente nada, você vai ficar aí observando ele morrer. Aí ele liga para o Instituto Nacional de Saúde, no NIH, e descobre que eles têm um estudo com alfa-lipóico. Vem o alfa-lipóico para ele imediatamente, o paciente morrendo,
ele injeta o alfa-lipóico, o paciente sai sem nenhum dano hepático, com as transaminases todas normais. Regeneração hepática absoluta. Ele faz a segunda vez. Ele é chamado na diretoria do hospital. Porque ele estava desobedecendo a ordem deles. Que ele estava ali para ver o paciente morrer. Você entendeu? Que ponto que chega, hein? Nós falamos, você está desobedecendo a nossa regra. Você não é um bom residente. Nós falamos para você observar o paciente morrer. Nós não falamos para você curá-lo. Só porque ele salvou 2 pacientes, ele perdeu o lugar dele. Porque ele tinha que olhar, documentar a morte, como é que era, como é que fazia, que sintoma que vinha. Isso que eles queriam que ele fizesse. Ele se recusou. E o próprio Instituto Nacional de Saúde já tinha experiência com intoxicação com esses cogumelos e salvando com alfa-lipóico. Gente, vocês têm que passar os alfa-lipóicos, vai me desculpar. Depois dessa, você não tem outro jeito, não. Você vai ver hepatite C, que maravilha, alfa-lipóico. Você vai poder curar a gente com hepatite C sem nenhum problema. Você já cura com ozônio, agora você vai combinar ozônio com alfa-lipóico injetável.